Começamos aqui o nosso podcast. Pode cantar, pode falar. E eu quero convidar você, chama aí toda a sua família para vir assistir esse conteúdo tão especial para nós. Nós da Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo decidimos fazer esse projeto para deixar registrado nesse ano de 2024, onde nós completamos aí 30 anos de história, 30 anos vivendo as promessas do Senhor, aprendendo e crescendo de acordo com o seu querer. Nós resolvemos fazer aí esses vídeos, né, com pessoas tão especiais para nós, que escreveram lá no início e continuam escrevendo a história deste ministério. Então você ainda vai ver muitas pessoas passarem por aqui, e hoje eu quero aqui apresentar para vocês a nossa pastora Lia. Pastora Lia é pastora do nosso ministério, atualmente dirige aí a congregação que fica em Jardim Etelvina, congregação que está passando aí por tantas experiências boas, está entrando num novo ciclo, né, pastora? Sim. Então a pastora depois ela vai só falar assim por cima, né, de grandes coisas que o Senhor tem feito, mas vamos que interessa. Eu quero aqui apresentar a nossa pastora. Para você que não conhece, nossa pastora Lia foi aí a esposa do nosso pastor Luiz, que abriu esse ministério, né, lá no ano de aproximadamente 1994, e a pastora Lia estava junto. Então queria que você se apresentasse, né, para quem está te vendo aí rapidamente, pastora. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui, né, para falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né, e também agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo pastor Lucas, esse tempo para nós agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas experiências, e é isso daí, compartilhar com vocês a grandeza de Deus. Amém. Então, vamos lá, quem é a pastora Lia? Apresenta aí, pastor. Bom, pastora Lia chegaram no ENTA, né? É mãe de 2 filhos, de 4 netas, e eu louvo a Deus pelo meu genro, pela minha nora, as famílias que o Senhor tem confiado a nós, a nossa geração, e por Deus ter nos preservado, firme nos seus propósitos, e confiando que todas as promessas que o Senhor fez, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Atualmente nós estamos aqui na Igreja Jardim Etelvina pastoreando, e no Ministério de São Paulo, e compartilhando com os irmãos, fortalecendo a fé de cada um naquilo que o Senhor tem para nós como Igreja de Deus aqui na terra. Amém. Pastora, como a gente está nesse quadro especial aí, né, nesse registro especial desse ministério, como foi assim o início para você que estava junto com o pastor Luiz, quando estava lá casada com ele, aí foi vendo as promessas? Como é que foi esse processo aí? Então, promessa, ela é feita, e às vezes ela é rápida, e às vezes ela leva um tempo para se cumprir, né? Mas nós estamos debaixo da promessa do Senhor, e a promessa verdadeira, que é a palavra de Deus, né? Então a gente, quando ouve algo que Deus fala conosco, a gente tem que guardar no nosso coração e ver se está alinhado com a vontade do Senhor e a palavra do Senhor, porque precisa estar alinhado, né? A nossa vida precisa estar alinhada com a vontade do Senhor e as promessas do Senhor. Então o Senhor foi fazendo as promessas desde quando nós fomos para o ministério, e Ele foi guardando, e na hora certa o Senhor começou a executar. Como a gente ouve, né? Como diz o outro, ouvir a profecia, e a gente tá junto, e a gente sabe que o Senhor tem o tempo certo. Hoje as pessoas quase não crêem no tempo de Deus, que Ele chega, mas às vezes Ele está mais próximo do que você imagina. O tempo de Deus, quando Ele fala algo com você, Ele já planejou, já preparou, e vai acontecer. E foi assim que foi nas nossas vidas.
E como que foi assim o início do ministério, que deu a origem do início do ministério? Então, ele já dirigia igreja, nós éramos o Ministério do Brás, né? E tínhamos amizade com o pastor Aguinaldo. Ele foi para a Bahia. Lá, ele foi até porque estava vivendo um tempo de desemprego. E lá ele ganhou muitas almas para o Senhor, ficou lá mais de um ano. E Deus, através da esposa dele também, a irmã Maria, saudosa Maria, Deus salvou muitas almas em Itajuru. E aí ele veio com aquele monte de alma e está voltando. Falou, precisa agregar essas pessoas, colocar um lugar para elas congregar. Elas precisam de um pastor de assistência. Então ele trouxe para o pastor Luiz, e o pastor Luiz quis levar o ministério que nós éramos na época, que era o Ministério do Brás. É muito bom quando a gente tem uma inocência em saber que a obra de Deus, a gente vê a diferença. Quando você, vamos voltar para a palavra. Quando o Senhor atentou para a oferta de Abel e Caim, o Senhor viu o coração, né? Que era um coração sincero, puro de Abel. Isso mexeu com Deus. E os irmãos tinham um coração sincero, puro. Falaram, vamos levar essas almas para o pastor presidente, para cuidar, abrir lá, levar um obreiro, ver o que faz. Chegou lá, marcaram reunião e passou os tempos. E eles ficaram desapontados com a resposta. Ofereceu campo para o pastor Luiz, ofereceu outras coisas para ele esquecer daquele trabalho da Bahia. E o pastor Luiz, movido com os outros irmãos, falou, não, são almas, né? E acabou falando, então, vamos nós cuidar, vamos se organizar para cuidar. E foi se organizar. Quando foram no cartório para abrir a regularização, o cartório falou, não é assim não. Vocês precisam de uma diretoria, precisam fazer os trâmites legais, e para registrar a igreja lá, não é assim. Então foi onde que eles falaram, então, nós vamos ter que fazer, porque o pastor presidente não quer, nós vamos deixar as almas lá. Nossa. Então, desafio. Foi um desafio grande. Os pastores combinaram, sentaram, reuniram, fez uma diretoria, tinha que colocar o nome na igreja, registrar o ministério. Foi todo um processo. E aonde que nasceu o Ministério de São Paulo? Na verdade, ele nasceu na Bahia, né? Porque foi registrado aqui, e aí teve que abrir um local também para reunião, para cultos, porque tinha que ter um lugar próprio. E vocês ainda estavam ligados com o Brás? Nós estávamos, e nós tínhamos a igreja que nós mesmo compramos o terreno, construímos o Brás e achava que era assim, normal. E a sensibilidade, a inocência, né? E o pastor presidente falou, não, vocês têm que sair de lá. Aí todos os homens da igreja do Ministério do Brás se moveram e falou, vocês vão sair. Vocês quiserem fazer isso, agora sai daqui, o prédio é registrado. E realmente, o prédio era registrado no CNPJ, tudo que era do Ministério do Brás, e nós saímos e deixamos. Então é aquele negócio como a gente cava poço, né? Nós começamos do zero, e a obra ela é tão de Deus que ela está em pé ainda hoje. Porque se fosse por homens, muita gente falando, muita profecia falsa, vai acabar, não dou um ano para esse ministério acabar. Ei. Como a gente escuta as coisas, mas o Senhor está no controle. O Senhor estava na frente, e até hoje o Senhor nos prospera e nos abençoa e dá prova que Ele é conosco. E foi para frente, porque é a obra de Deus, né? E hoje, no caso, a senhora lembra do endereço? Vocês estavam ali no Brás na época, né? Era ali em Jardim Etelvina, e aí depois foi para... Então, era Baltazar Barroso, número 14, onde nós compramos o terreno e construímos a igreja do Brás.
E aí na hora nós tivemos que arrumar um lugar para congregar e Deus preparou um salão do lado. Quem vê assim pensa assim, pirraça, não. A única mulher, quem dominava ali o bairro, que eram os portugueses, e ela falou, eu tenho um salão aqui. E esse salão deve servir para vocês. E ali foi feita uma igreja, foi reformado aquele salão e passamos a adorar a Deus ali. E o Senhor começou a encher a casa. Iniciamos sem instrumento, sem cadeira, não tinha nada, com a fé e com a coragem. E o Senhor foi enriquecendo. A riqueza que Deus deu, não só em almas, como prosperou a obra. É algo assim que só quem já passou e medita vê como Deus é. Nós temos um Deus grande, né? E tem um detalhe também, né? Como é que foi os cultos assim? Que você está falando que era tudo muito simples, né? Não se tinha ainda nada organizado, assim, formalizado em questão de móveis e tal. Como que era antigamente assim? Então, não tinha cadeira, não tinha instrumento, o salão não tinha sido reformado, então era muito precário o piso. E ali Deus foi dando aos poucos, porque a igreja tinha uma coisa: união, coragem e fé. Então o povo está unido, está com fé, então Deus começa a operar, né? Porque Deus está no controle e o povo está com a mesma unidade, que é a unidade que faz a igreja, né? É a essência. Então a igreja alavancou. O pastor Luiz era muito animado, né? Muito sábio. Deus foi usando ele e os inimigos foi vendo que a obra era realmente de Deus, porque a gente acha assim que não tem um inimigo, é só o Satanás, o adversário. Não. Mas a gente começa a ver que há uma divisão nas igrejas. Depois caiu isso por terra, mas com um bom tempo, as pessoas achando que nós era isso, nós era aquilo, né? E não ia para frente, e ao contrário, Deus moveu até o bairro, os vizinhos, porque Deus, ele fez algo tão novo, que naquele lugar não tinha tanta igreja, não tinha trabalho de louvor, e tudo foi nascendo. Então eles foram vendo que realmente Deus estava na direção. Hoje você vê uma igreja abrir, você fala, é porque tem dinheiro, e nós não, foi ao contrário. Não tinha dinheiro, mas a unção estava ali. Então a unção faz a diferença, né? E foi o que aconteceu. E hoje, em uma palavra, se você pudesse definir do início para hoje, que palavra que você definiria a Igreja Assembleia de Deus Ministério São Paulo? Unidade, coragem, perseverança. Foi mais de uma palavra, hein? Mas tá valendo. Tá valendo. Sobre o seu ministério pessoal, que hoje tem muitas mulheres exercendo, e a Igreja Ministério São Paulo, ela acredita no ministério da mulher. O que você tem para dizer hoje para as mulheres, independente se elas são ou não membros do ministério, mulheres que hoje assistem, né, até mesmo jovens, moças que tem tanta essa sede assim pela palavra? O que você pode dizer assim, como experiência assim pro ministério da mulher? É um ministério gratificante, mas é desafiador. Não é para qualquer mulher, não falo isso com demagogia. É que você precisa fazer uma prova muito grande, assim, no caso de pastorear, né? Você precisa ter muita convicção, porque hoje a gente vê até homens sendo frágeis, voltando atrás, e quanto mais mulher, que ela é feita mais frágil, né? Então, dentre 1000, posso dizer que uma ou duas que talvez Deus teve algo diferente, né? E na nossa vida não foi diferente. Eu não fui pastora porque meu esposo era pastor.
porque Deus tinha algo na nossa vida. E assim, não sou pastora de título, né? É para apacentar. Então é uma graça que Deus deu. Mas eu acho que todos, eu vejo que se eu falar isso, vão falar que é demagogia, que é eu quero ser eu, e não é assim. Eu vejo que Deus não chamou as mulheres para isso. Entre 1000 tem uma ou duas. E eu tiro o exemplo de Débora, quando o Senhor falou comigo que estava me dando, que o Senhor sabia o que eu ia atravessar, o que eu ia enfrentar. No momento eu achei até bonito e a gente gostou da palavra, mas quando Deus fala assim é porque Ele já sabe o que você vai passar, os desafios que você vai enfrentar, né? Então muitas vezes Deus fala com você, na hora você acha bonito, você glorifica, mas os desafios vai ser muito grande. Então tem um fundamento por detrás daquela palavra que você só vai compreender conforme o tempo vai passando. E hoje eu tenho noção daquilo que Deus falou comigo sobre Débora, desafiador, e eu vejo que não é para todas as mulheres. As mulheres são chamadas por Deus para primeiro cuidar da sua casa, dos seus filhos, zelar pelo seu esposo, para fazer algum trabalho na igreja, umas para ajudar, outras para estar na frente, mas é o mínimo, que é o máximo para Deus e para nós. Mas esse algo a mais de pastorear só toma a frente se Deus te garantir. Então a minha mãe dizia, essa filha, minha mãe sempre falava, era uma mulher de fé, ela falava, essa filha foi batizada 2 vezes, ela tem algo diferente. Eita, aí... Porque ela estava grávida quando ela se batizou, estava grávida de mim, então eu sempre ouvi ela contar essa história, que eu andava agarrada nela, então ela falava, essa daqui é 2 vezes crente, se batizou 2 vezes porque é grudada, e ela via algo diferente, né? Então assim, algo que não se explica, as coisas de Deus às vezes você não tem explicação, vai vivendo, deixa acontecer, busca revelação, mas tem coisas que Deus não dá uma definição para você. Fica uma pergunta, né? Ponto de interrogação. Outra coisa também no ministério teve muitas fases. Na sua visão, assim, você acha que teve uma fase muito ruim no ministério? Ou você acha que é tudo igual? Na sua opinião, uma fase assim que você falou, meu Deus, que... Eu vejo quando ele começa a amadurecer, é uma fase ruim, porque nem todos compreendem. E assim, a gente tem muitos obreiros que não têm compreensão, e até por não ter conhecimento da palavra. Então, não só porque é o Ministério de São Paulo. Hoje a gente vê muitos homens que pregam a palavra, mas não tem uma vivência com a palavra, uma intimidade com a palavra. Então é onde que muitas vezes ele pode ser um obreiro nomeado, chamado, mas ele não tem a experiência, a intimidade com Deus. Então chega uma hora que isso faz falta, né? Homens maduros que vivem, balança, mas não cai, tá ali, tem convicção do seu chamado, e a gente vê muito isso. E o evangelho tem mudado muito, né? Depois que veio aí a era da internet. Na época não tinha internet, quando o ministério foi formado, não tinha esse mundo virtual que hoje muita gente tem se corrompido, e até dentro da igreja. Então a gente vê uma diferença muito grande hoje. Até não é só em jovem, não. É nos adultos, aqueles que se dizem obreiros. E isso traz um esfriamento, porque isso não deveria mudar. Para quem conhece a palavra, tem intimidade, deveria se fortalecer mais e buscar mais o Senhor para saber conduzir essa situação, né? Para saber viver com o mundo de hoje, mas ao contrário. Então tem muitos que têm se perdido. Então acho que é um desafio muito grande para a igreja, e a gente, como sendo a matriarca mais velha, a gente vê essa dificuldade, né?
faz até pena, né, de alguns que às vezes parece que estão fazendo muita coisa e no fim não está somando em nada. Outra coisa também, voltando aqui para a igreja, uma peculiaridade assim do Ministério São Paulo que você vê assim de especial, que às vezes você vai em outra igreja e aí você vê que às vezes é só aqui que tem, não que seja a melhor igreja do mundo, né, mas cada igreja tem o seu diferencial, cada ministério tem o seu diferencial. Se você enxerga isso, o que você poderia dizer assim da Assembleia de Deus do Ministério São Paulo? Uma das coisas mais bonitas que Deus fez, tá certo que as nossas igrejas hoje nem todas têm músico, mas é o trabalho do louvor, né? O louvor não é pela voz, e também isso tudo era bom que tivesse boas vozes, bons músicos, mas o que os irmãos aprenderam é fazer entrega na hora do louvor. Na simplicidade. Na simplicidade. Porque a gente não vê isso nas outras igrejas, somente os pentecostais assembleianos. Por isso que na época, nós, quando fundou, fez muita diferença. A gente cantava os 3 hinos da harpa e pronto. Então, essa diferença do louvor, o ministério do louvor, ela fez muita diferença na época e ainda faz hoje, porque o pastor Luiz, Deus dando direção para ele, ensinou os irmãos a fazer entrega. É diferente você só ir lá, vou cantar 3 hinos, vou cantar, é obrigação cantar 3 louvor da harpa. Não, é aquela entrega. Então, quando você faz a entrega, é diferente. E nós temos o ministério na igreja, no nosso ministério, o ministério da palavra, ele é tão importante quanto o ministério do louvor. Não existe esse que é mais importante. Às vezes as pessoas falam, né? Agora chegou a melhor hora, a cereja do bolo. Então, até obreiros que falam isso, eles vão aprendendo. O ministério do louvor, ele é tão importante quanto o ministério da palavra. Então, não tem rincha, não tem. Do mesmo jeito que o obreiro se prepara para a palavra, o ministério do louvor tem que ser preparado, tem que fazer a entrega direito. A oferta também, que é uma adoração. A gente tem aprendido que tem que ser entregue, tem que ser a melhor. A adoração, ela faz parte do nosso ministério, mesmo sendo tão simples, mas a gente passa isso para os membros e vai aprendendo cada dia, né? Então ele tem um fundamento assim que é bem diferente, e mesmo vindo outras igrejas, apagando luz, mudando situação, isso não é só para quem canta 3 louvor, né, da harpa, mas para quem também hoje quer cantar worship apagando a luz, mas não faz uma entrega. Pode ser o melhor que for, a diferença está na entrega. Então eu admiro isso, acho bonito. Isso foi algo que Deus deu para o pastor Luiz, e a gente passa, a gente continua da mesma forma nas nossas igrejas, que eles veem, os pastores que vêm ver, e eles sentem isso. E não é uma questão também de seguir a moda, né? Que até na música o pessoal vai seguir na moda. Vamos cantar o que tá cantando agora, né? Tem essa diferença também, né? Sim, o louvor tem que ter letra. Hoje é difícil, as pessoas, os compositores estão tão pobres, evangélicos, que tá raso, não tem conhecimento de palavra. Então o louvor, ele é escolhido, né? Pode ser hino da harpa, pode ser também louvores inclusos, mas tem que ter letra, tem que ter entrega, tem que ter adoração. Não é aquela repetição, aquele blá 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 que a gente vê em muitos lugares. Então é uma liturgia de culto, ela tem que ser preparada, e isso é bonito no ministério, né? Boa. Outra coisa também, pastora, que faz uma diferença em questão dos ministérios, né? Que tem vários departamentos assim. Você vê uma diferença, por mais que seja uma igreja que tenha criança, jovem, homens, mulheres, mas você acha, na sua visão, na sua opinião, que tem uma diferença aqui o Ministério São Paulo, desde o início até hoje, nos ministérios dos departamentos? Você acha que hoje em dia já está tudo igual? Não, ele tem uma diferença, mas nós já temos uma luta para ter essa visão e passar para outros.
sobre os bebês de colo, depois vem os cordeirinhos, juniores, que toda idade é importante. Não é só o idoso, não é só os irmãos, não é só o grupo das mulheres. Eles são tão importantes quanto os novos, os juniores, as crianças. Por quê? Porque a igreja ela vai caminhando de geração. Até Jesus voltar, vai as gerações. Então, se você não cuida hoje, não tem uma especialidade com as crianças, aquele zelo em cuidar, a igreja vai ficar uma igreja de idoso. Então, o pastor ele tem que ter essa visão para investir nos pequenos, nos juniores, nos adolescentes, que nós vemos um Brasil assim quebrado nessa fase, com muita dificuldade, mas às vezes a igreja ela não tem um investimento nessa área. E aí acaba sendo uma igreja que ela vai acabar. Porque a igreja é continuidade. O Ministério São Paulo hoje ele vive de famílias que na época quando foi fundado eram crianças. Como foi investido, hoje são novos pastores, novos obreiros. Então a igreja tem que zelar por cada departamento, é obrigação nossa. Jesus nunca dispensou as crianças, nunca dispensou jovens, e a gente tem essa ideia bíblica mesmo. E também porque no início, né, segundo os relatos, o ministério sempre teve mais criança, né? Sim, ele iniciou com criança, né? Iniciou com criança. Porque o bairro que nós estávamos, ele tinha muita criança. Ali em Jardim Etelvino, onde foi a nossa sede, era só criança. Então a gente fazia EBF, fazia culto de criança, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, era muita criança. Então ele foi acumulando. Então você pode dizer que o forte sempre foi criança. Sempre foi. E se algum pastor não foca em criança, não vai para frente. Isso é algo do ministério. Ele tem que focar. Também, hein? É mistério, né, que Deus tem com cada um. Outra coisa também, pastora, algo que você falou aí sobre a adoração que o pastor Luiz ensinou, né? Foi passando isso, né, para aqueles que já tinham esse dom do louvor e foi passando. Você acha que tem algo a mais que o pastor Luiz deixou assim, tipo, registrado nesse ministério, e é algo que aqueles que vão vindo vão ensinando? Você acha que tem algo além disso? Porque se na adoração a gente já meio que aprende, já vai tentando passar até para as próximas gerações sobre o cantar bem, sobre o adorar a Deus, tanto à luz da palavra quanto ao ensinamento do pastor também que foi deixando. A senhora acha que tem algo a mais assim, você fala, isso é a marca dessa igreja também, além da música, né? Não, além da música, eu acho que ele deixou muito forte também, que na época não tinha, é o ministério feminino. Porque ele sempre apoiou, né? Não que ele não valorizava o obreiro homem, mas ele sempre colocou, o homem e a mulher, ou a mulher faz parte do ministério do homem. Um obreiro, para ele ser consagrado a obreiro, ele precisa falar da sua vida conjugal, ele precisa zelar da sua casa. Então o pastor batia muito pesado sobre isso, né? Isso também para mim é uma marca grande, porque muitos homens, ele é uma bênção na igreja, em casa ele não é um bom pai, ele não é um bom marido. Então o Ministério de São Paulo nunca foi desigual. Nesse patamar se você é um bom obreiro, você vai ser um bom esposo, e com certeza a sua esposa vai apoiar o teu ministério. Então ele visou sempre a família. E ele nunca deixou essa discriminação. Mulher não pode estar no ministério, mulher não pode sentar no púlpito, que tinha muito disso na época. Ele nunca deixou. As mulheres têm que ter recatadas, como a Bíblia diz. Então ele sempre ensinava a moderação. Só que o homem não pode discriminar a mulher. Então o ministério cresceu com essa marca.
o obreiro é tão importante quanto a mulher também obreira, ela é importante. E isso valorizou bastante o ministério. A gente vê hoje que o mundo aí fora fala que as mulheres é isso, aquilo. Não é que nós achamos que a mulher é que muitos homens têm perdido o seu lugar de sacerdote, têm feito troca, né? Tem feito troca. E a mulher, ela pode sim ser uma bênção, com certeza, só que ela tem aí o entre parênteses que ela tem que passa por alguns cribos, mas ela tem o mesmo valor no ministério. Então eu acho isso bonito no ministério. O pastor Luiz, ele pegava muito nessa parte também. Falando também em ministério e tal, claro que hoje a senhora é pastora, né? Administra uma igreja, suando aí bastante. Mas tem uma história por trás, né? Porque assim, antes de ser pastora, tem aí uns degraus que você teve que subir, até mesmo na sua infância. Então, como que iniciou tudo isso? Se você puder falar assim resumidamente da sua família e tal, para que hoje você entendesse tudo que você passou desde lá da adolescência, nos ministérios, nos lugares onde você passou, para essa maturidade chegar hoje. Se você puder falar hoje, agora, pra gente. Então, Deus não faz nada por acaso, e nem assim tem carta na manga. A gente vê isso desde a criação, né? Então, eu não vou falar que foi, porque eu acho engraçado as pessoas falar, Deus tem promessa, tem gente que fica num culto doido para Deus falar, eu tenho promessa na sua vida, você é um escolhido. Só que ele não quer abrir mão de nada, ele não quer. E na verdade a gente sabe que quando Deus tem algo na nossa vida, a renúncia, tem que abrir mão de muita coisa, né? Se eu fosse seguir o padrão, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ir, o foco ia ser outro. Mas depois que você vai entrando, saindo da adolescência, vai vendo algumas coisas acontecer, não só na sua vida secular, mas na vida espiritual, você já vai ter noção que o que Deus tem para você não é bem por aí, né? Agora eu agradeço a Deus por ter esse entendimento na minha juventude já. Eu comecei a ter esse entendimento, né? E não fingir, porque tem gente que tem um entendimento, mas finge que não é com ele. Os filhos de crente têm muito disso. Eita. Eles têm o entendimento, mas finge, porque vamos já sabe protelando. Que é pesado, não... porque é pesado, né? A gente que tem mãe e pai que já vem do ministério sabe que é pesado demais. Então vai protelando, mas não é por aí não. Então Deus me deu esse entendimento, eu agradeço a Deus por cedo e deixando a vontade de Deus acontecer na minha vida. Aí ela foi acontecendo no casamento, quando Deus salvou o pastor Luiz, que não era meu namorado, depois se tornou namorado, se tornou um obreiro, casamos, sempre atuou na igreja, tinha paixão pela igreja, pelas almas também, né? Do jeito que ele deu trabalho, ele começou a ver também que ganhar alma dá trabalho, porque é assim, né? Então ele foi tendo paixão também por isso. E aí, claro que Deus não faz nada por acaso, eu estou inclusa no projeto de Deus. Só se eu fosse muito tola, como muita gente né? Tola. Finge que não é com ele. Então, o que acontece é que muita gente sofre hoje, paga preço. Filho de crente está aí querendo ser isso e aquilo, porque queria chamar a atenção de Deus, só que não, na hora que Deus chamou ele, fingiu que não era com ele, né? Então não precisa disso, né? Então é só você renunciar mesmo e falar, eu estou aqui, Senhor. E aí nós fomos, Deus foi fazendo o seu caminho e nós fomos indo atrás. E o Senhor foi confirmando. Ele foi dirigir a primeira igreja, depois dirigiu a segunda, foi ajudante do meu pai quando construiu a primeira igreja, pegou muita experiência, depois foi construir. Então ele já tinha uma noção da obra de Deus, né? Tinha o meu pai como professor, a minha família para eles era tudo, porque ele cresceu, teve uma infância muito devastadora, então ele agarrou mesmo. Hoje eu vejo que
ele vem de um lar sofredor e tinha carência, porque ele sempre foi muito durão, mas você vê que no fundo ele encontrou na minha família o que ele não teve na dele. Então isso também fez ele valorizar muito as coisas de Deus, uma família. Então isso fez a diferença e foi onde que ele, também apaixonado pelo reino de Deus, começou a obra e foi onde nasceu o Ministério de São Paulo e com muita experiência, foi muita experiência. Porque tem muita igreja que o povo abre para abre porque, e não, foi tudo assim confirmado, fomos vivendo experiência, fazendo prova com o Senhor. E Deus foi dando prova que Ele era conosco, porque se fosse de homem já tinha perecido, já tinha acabado. O primeiro teste, né? Então louva a Deus essa experiência que nos fez também se aprofundar. Que talvez se eu tivesse falado não, o que ia ser da minha vida? Uma vida vazia. E eu seria a esposa do obreiro, Deus não tinha algo para a esposa do obreiro, tinha algo para o pastor Luiz, para a pastora Lia. Então faz muita diferença, a nossa identidade em tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Eu sempre digo que Deus usou ele para fazer algo de mim. Que se olhar pelos olhos humanos e falar, você nasceu no lar evangélico, você já tinha conhecimento. Não foi. Deus tirou ele do lixo, trouxe para fazer eu entender que Deus tinha algo comigo. Porque se fosse por mim, eu jamais ia. Fugindo até hoje, porque a gente sabe que dá muito trabalho, Dá muito trabalho. É verdade. É uma renúncia muito grande, E você acha que nessa renúncia você teve muita perda ou você teve mais ganho? Eu acho que eu ganhei mais. O povo olha pra gente e fala que tem isso. Eu até consegui aposentar, coisa que eu nunca achava que ia conseguir, o bom é você ter uma velhice abençoada, Então, às vezes as pessoas se doam para a obra de Deus novo e acham assim, eu vou perder. Eu escuto muita baboseira, muito. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus para você saber o que Deus tem para você. Porque as pessoas se comparam muito. O que Deus teve com um obreiro lá, com a vida de uma pessoa lá, ele acha que a sua também vai ser assim. E também eu gosto do que eu faço. Eu aprendi a ter prazer. Se eu não tivesse prazer, eu não estava fazendo. Então, faz muita diferença. Eu não faço por obrigação. Então, tem essa diferença também, Então, muita gente, porque não sai? Porque, isso é isso. Não, Deus me preparou praticamente para isso. E eu louvo a Deus. Eu sempre soube que a obra de Deus é difícil, renúncia, porque eu tive meus pais como espelho. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Então, foi mulher de oração, meu pai, vieram de famílias que não serviam a Deus, sofreram muito, mas criou um lar, criou um ambiente dentro do lar. Então, você tem que ser esperto, não é só quando você casa, quando você fica velho. Você tem que ser esperto, não é só nas matérias, na faculdade. Quem Deus tem chamado, ele tem que ter visão desde novo. E é ao contrário, hoje as pessoas fingem, porque eles vão protelando, Eu vejo isso com meus irmãos também. Muitos fingem não ser, fingem, não é pra mim. Porque lutas da vida, todo mundo passa. Não quer dizer que se você nasce num lar com 12 irmãos, 12 eram os vivos, Porque tinha mais. Situação difícil, só o pai trabalhava. A situação precária. Você acha que você não vai ter luta? Agora, neguinho, que é o quê? Você não nasceu em berço de ouro, até os que nascem em berço rico têm a luta, Então, eu não sei o que as pessoas esperam da vida, porque a história não se muda de um dia para outro. Então, as pessoas vêm de um lar, então tudo que eu tenho hoje é prosperidade, valeu a pena. Eu não vim de um lar rico, E, então, Deus foi dando, mas conforme eu também fui me doando para o Senhor. As bênçãos, elas nos seguem, a Bíblia diz. As bênçãos nos seguem. Então as pessoas cobram, quer que Deus faz isso, aquilo, só que já sabe o que Deus tinha para si, finge não saber, Finge não ser com Ele.
finge, eu não era para mim estar nesse lugar. E tem algo também que minha mãe sempre falava: todos os meus filhos que viverem serão para a glória de Deus e vão ter que dar fruto. Então já é uma palavra profética que acabou todo mundo tendo que entrar. Ou um gostando ou não gostando, ou pessoas tinham inveja porque ter 12 filhos, criar assim. Mas era oração de manhã, meio-dia e 6 horas. Ela fez o alicerce, né? Então hoje os pais falam: meus filhos é do Senhor, mas não faz alicerce, não prega uma fé para eles. Então não é assim, é um processo que já vem de casa. Agora quando a gente cresce, sai da adolescência ou entra na adolescência, você vai entendendo, aí cabe a você escolher. E tem muita gente que escolhe cair fora, né? Escolhe, eu não quero isso para mim, não é isso que eu quero. Então é onde que muita gente volta mais arrebentado ainda. Os filhos de crentes são os mais arrebentados. Porque eles acham que manda neles, que eles têm poder de... Ainda mais filho que é gerado no altar. Aí E o diabo adora isso, né? Ele aplaude, ele fala: eu faço o que eu quero. Depois volta todo esbagaçado. Então é só Deus. Fica a mensagem para você que está longe dos caminhos do Senhor. Sim. Aí. Você que é filho de crente, fica protelando, não paga para ver, viu? Pastora, aproveitando que a gente já está aqui conversando nesse bate-papo, que se você tem uma palavra assim de ânimo para quem está te vendo agora, seja uma mulher, esposa, seja homem, jovem que vai estar vendo você agora, deixasse uma palavra agora de ânimo, de incentivo agora. Então, para você que sabe que Deus tem um chamado na sua vida e tem prazer em seguir esse chamado, em ser usado pelo Senhor, uma das palavras mais grandes que Deus falou foi com Josué, né? Ser forte e corajoso. No mundo em que estamos vivendo, na maioria das vezes falta coragem, falta ser forte, porque hoje na era do mundo virtual, as pessoas desfazem a outra, lançam a palavra, e é coisa que é só engano, às vezes é só mentira. E as pessoas estão crendo naquele aparelho, naquilo que ouvem, naquilo que vê. Então, se apegue às coisas de Deus, à palavra verdadeira. Seja forte e corajoso. Fiel é quem você escolheu seguir. Viu? Aquele que peleja por você. Seja forte e corajoso. Deus não tem prazer com pessoas frouxas. Pessoas que têm medo. Medo paralisa nós. Faz você parar. Então seja forte e corajoso. Medita na palavra do Senhor, que você vai fundo, você vai longe. Que Deus abençoe a sua vida. Salva de palmas para a pastora. Valeu a pena. Agora, para a gente finalizar aqui, aproveitando um dos dons e talentos da pastora ali, ela vai deixar aqui um louvor, amém, à base do violão, aqui voz e violão, para terminar esse podcast. E eu já quero aqui deixar o convite para você que já vai compartilhando, tá bom? Deste podcast, que tem muito mais ainda para vir, mais histórias, mais experiências, mais pessoas que fizeram e fazem parte deste ministério, dessa grande obra, amém? Ore por nós, divulgue aí o nosso trabalho. Estamos fazendo este trabalho com muito carinho, como um registro, né? Nesse ano de 2024, sabemos que é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo isso é para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Elia. Muito obrigado. Amém? A gente está finalizando agora. Fique aí ao som da pastora e vamos adorar a Deus. Né? Amém. Eu que agradeço ao pastor Lucas por essa iniciativa. E eu creio que muitas vidas serão alcançadas. Deus tem projeto contigo, viu? Não diga não. Diga sim para o Senhor. Um terremoto vai acontecer aqui.
e as cadeias que nos cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Onde há adoração. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.